A paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde a todos os amados amigos, irmãos, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Entrando agora ao vivo também pelo nosso canal no YouTube. Amém? YouTube Tom Jones de Jesus. Se inscreva lá, é o nosso canal no YouTube. E entramos agora ao vivo pelo YouTube e agora ao vivo também aqui pelo Facebook, amém? Queremos convidar os amados irmãos, aqueles que puderem estar conosco, hoje em Vila Piedade, Newton Carneiro, estamos recebendo o pastor amigo, pastor Daniel Luiz, pastor da Igreja Batista Renovada El Shaddai, na cidade de Acaú, lá Pitbull, Acaú, Paraíba. Hoje o pastor Daniel Luiz vai estar conosco ali em Vila Piedade, Newton Carneiro. E você é nosso convidado a estar conosco hoje, amém? No Facebook, por favor, algum dos irmãos que já entrou conosco, por favor, diga aí se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo bem, amém? Gilvânia Mendonça, a paz do Senhor. Olha, por favor, me diga aí se o áudio está saindo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir, amém? Porque eu não sei se a configuração aqui do áudio está correta, amém? Nós mexemos aqui em algumas coisas, mas estamos também ao vivo pelo YouTube, amém? Hoje, pastor Daniel Luiz, ali na Igreja Batista Renovada Resgate, em Newton Carneiro, Vila Piedade, Jaboatão dos Guararapes, nosso amigo, irmão, pastor Daniel Luiz, e você é nosso convidado a estar conosco. Amanhã nós estaremos recebendo o pastor Almi, pastor presidente da Igreja Batista Avivada, Manancial, aqui no Zumbi do Pacheco, amém? Aqui, pastor Almi, amanhã no culto da vitória, aqui em Três Carneiros, e nós também queremos convidar os irmãos a estar conosco aqui em Três Carneiros, amanhã, culto da vitória, pastor Almi, amém? Pastor Almi, glória a Jesus. A paz do Senhor, Grace Maria, ela está dando aqui, amém, pastor, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Então, meu Deus, me ajudem aí se o áudio está saindo, porque o último vídeo que nós fizemos eu tive que deletar, eu tive que cancelar porque estávamos sem áudio pelo Facebook, amém? Mas estamos também pelo YouTube, para a glória de Deus, e eu estou entrando nesse horário, nesse momento, porque eu estou no propósito de todo dia, amém, dar aqui uma ministração, uma palavra, que no YouTube nós estamos juntando alguns vídeos como uma série de discipulado, conhecimentos básicos, fundamentos da fé cristã, para o fortalecimento espiritual, para a edificação espiritual de todo crente, de todo cristão. Amém, Giovânia? Deus te abençoe. Glória a Deus. Estava preocupado mesmo com isso. Tivemos que deletar um vídeo que fizemos pelo Facebook, que eu fiz o vídeo todinho sem o áudio. Já pensou? Meu Deus da glória. E nós deletamos, mas estão aí ouvindo nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós queremos dar uma palavra aí que é muito boa, irmãos. Olha, toda vez que eu ministro esses temas do discipulado, eu mesmo sou renovado, eu mesmo sou fortalecido. Não é apenas para novos decididos, é para todos os crentes. E veja só, é independente de denominação, é doutrina básica. Estamos vendo Jesus, né? A pessoa e a obra de Jesus Cristo. É Bíblia pura. Nós não vamos falar aqui de religião ou de religiosidade, mas o conhecimento básico de fundamentação da fé cristã
para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento espiritual. E hoje é a terceira parte, é o terceiro vídeo. Acesse o nosso canal no YouTube, já tem a parte 1, já tem a parte 2, e hoje nós vamos entrar então com a parte 3, a pessoa e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos entrar com esse tema, amém? Que Deus possa falar com cada um de nós, com cada um de vocês. Esse vídeo vai ser postado, vai ser publicado, vai ficar disponível no Facebook e no YouTube também, amém? E você poderá aí se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus e do conhecimento da verdade. Lembrando que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Então nós vamos para a parte 3, e lembrando que logo mais tarde, hoje à noite, estaremos em Vila Piedade, Nilton Carneiro, recebendo o nosso pastor amigo, pastor Daniel Luiz, pastor da Igreja Batista Renovada El Shaddai, em Acaú, aí na Paraíba. Está conosco aqui em Jaboatão hoje, em Vila Piedade, e o povo aí de Vila Piedade, de Nilton Carneiro, é nosso convidado a estar conosco. A Igreja Batista Renovada Resgate está em Nilton Carneiro, na Avenida Floriano Peixoto, após o terminal das Combis, viu? Pode seguir em frente. Após o terminal das Combis, está lá a Igreja Batista Renovada Resgate, amém? Olha, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo e vamos dar sequência, então, à série de ministrações, amém? Que no YouTube está sendo aí agrupado aí como um discipulado, tá bom? Hoje é a terceira parte, Evangelho de João, capítulo de número 1, do Evangelho de João, diz assim a palavra do Senhor. Olha aí, João capítulo 1, glória a Jesus. Diz assim, vou ler a partir do verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Glória a Jesus. Até aqui, vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa leitura, ó Deus, que fizemos. Que o Senhor possa abrir o entendimento do teu povo, abrir os nossos corações para compreendermos a tua palavra. E que o Senhor possa falar com cada alma, com cada vida que for alcançada através, meu Pai, dessas lives aqui pelo Facebook, aqui pelo YouTube. Que vidas sejam abençoadas, que vidas sejam enriquecidas, ó Deus, pela tua palavra, e que a tua palavra possa fazer em nós, em cada vida, aquilo que é do teu agrado, aquilo que é da tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Põe então somente tua palavra em meus lábios, para eu não falar de mim mesmo, mas que teu Espírito possa falar por meu intermédio, e seja isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, veja que interessante essa leitura, muito conhecida, porém muito interessante. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha aí, Jesus, ele veio para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele foi rejeitado, ele foi crucificado, ele foi morto para se cumprir as escrituras, a profecia e a vontade de Deus. Amém? Porque era essa a vontade de Deus, que ele viesse
morrer pelos nossos pecados, pagar as nossas dívidas na cruz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui eu quero começar a nossa reflexão, amém? Desta terceira parte aí da ministração. Amados, vejam bem, a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você: e não são todos filhos de Deus, não? A humanidade não é filha de Deus, não? Os seres humanos não são filhos de Deus, não? Meu Deus, preste bem atenção. A todos quanto recebem Jesus, ou receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E se antes de receber Jesus, alguém não é filho de Deus, alguém é o que então? Meu Deus da glória, não é? Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. O próprio Jesus, que estava com o Pai na criação de todas as coisas, aqui João capítulo 1 diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, verso 10, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Lá em Gênesis, ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E lá está o relato da criação do homem, uma criação diferenciada de todas as outras, porque as aves do céu, Deus disse, haja aves dos céus, haja os animais no campo, né? Que as águas produzam os peixes, não é? E Deus, em toda a criação, Deus com o poder da sua palavra disse que haja, e assim era feito, acontecia. Mas em relação ao homem, a Bíblia diz que a criação foi diferenciada, a criação foi especial, porque Deus poderia ter dito como fez com os animais, com os répteis, com os peixes, com as aves dos céus, que haja, que produza a terra. Não foi assim que Deus criou os animais, os peixes, as aves dos céus? Uma ordem apenas. Mas diz que o ser humano, ele pegou com suas próprias mãos o barro, a argila, e ele fez com suas mãos o homem, com suas próprias mãos o lapidou, com suas próprias mãos, e mais, a sua imagem o fez, a sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Uma criação diferenciada, uma criação especial, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas uma criação. O homem também é uma criatura de Deus, uma criatura especial, feita à sua imagem e à sua semelhança, e para ser a coroa de toda a criação de Deus. Amém? Glória a Jesus. Mas o homem é uma criatura, o ser humano é uma criatura. Veja que a Bíblia refere-se a Jesus como o unigênito do Pai. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E sabe o que é unigênito? É único. Se Jesus é o único
o unigênito do Pai, como nós, eu e você, seríamos também filhos de Deus. Meu Deus, se Jesus é o unigênito. Mas aqui em João 1, o verso 11, nós estamos lendo: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha aí, a humanidade então, a princípio, ela faz parte da criação de Deus. O ser humano foi criado por Deus, o homem foi criado por Deus, a humanidade foi criada por Deus, de uma forma diferenciada, de uma forma especial, porque a sua imagem e a sua semelhança Deus nos fez. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e isso nos difere de todos os outros seres viventes da sua criação. Amém? E como Ele nos fez para reinarmos, para dominarmos, para crescermos, para progredirmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos deu a sabedoria, a razão, a faculdade de raciocinar, de pensar. Nós também inventamos coisas, nós também criamos. A nossa inteligência dada por Deus difere de todos os demais seres vivos na face da terra, porque Deus, Ele nos diz que o plano de Deus, que o propósito de Deus ainda é mais para o homem. Aleluia! Porque Deus, aleluia, Ele se coloca como Pai, como um Pai que cuida, como um Pai que zela, como um Pai que quer bem. E a vontade dEle é que seja, aleluia, não um robô, não um androide. E por que eu digo isso? Veja bem, hoje, século 21, a humanidade já tem a ideia de um robô, de um androide, não é? E Deus, Ele poderia ter feito o homem como um robô, como um androide, e ter colocado em nós um chipzinho, um programa que não nos permitisse errar, que não nos permitisse desobedecer. Poderíamos ter sido feitos, programados para só fazer a vontade de Deus, não é? Põe lá um programa, põe um chip numa máquina, a máquina ela só pode fazer aquilo que está programada para fazer. E Deus não poderia ter feito o homem assim, programados para não pecar? Meu Deus da glória, já que o pecado é a causa de toda a destruição humana, que a morte entrou no mundo por causa do pecado, e Deus poderia então ter feito o homem programado, um chipzinho lá, para não pecar. O homem só faria aquilo que Deus quisesse que ele fizesse. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele não quis fazer um robô, Deus não quis fazer uma máquina, Deus não quis fazer um androide desprovido de sentimento, até porque a Bíblia declara que Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus. Não, Deus nunca quis implantar um chip em nós para nos controlar. Não, meu Deus da glória, isso é muito forte. Não, as leis de Deus não são para te controlar, não são para te escravizar, não, muito pelo contrário. Ele nos deu as leis para que através delas pudéssemos preservar a nossa vida, pudéssemos viver bem e viver melhor.
Eu costumo dar o exemplo, e esse não é o tema, mas eu costumo dar o exemplo das leis de trânsito. Como está o trânsito nas cidades mundo afora, nas cidades brasileiras? Difícil, um caos, com todas as regras, com todas as leis, está difícil. E se não tivesse semáforo, se não tivesse sinais de trânsito, se não tivesse regras, não daria para ninguém sair com o seu carro da garagem, não daria para ninguém passear em lugar nenhum. As leis de trânsito, elas cumprem sua função de preservar a vida, não é assim? As leis de Deus também, mas Deus nunca quis fazer um robô, fazer um androide, colocar um chip em nós que nos programasse, porque a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus, Ele é livre, irmãos, Deus, Ele é livre, e Ele também nos deu o livre arbítrio. A vontade de Deus é que o reconheçamos espontaneamente, voluntariamente o reconheçamos como amigo, como Pai, como um Deus bom, porque o salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. A vontade do Senhor sempre foi nos receber como filhos, ser nosso amigo, ser nosso Pai. Aleluia. Mas eu faço essa pergunta: quem quer Deus como Pai? Quem quer Deus como amigo? Quem quer Jesus como irmão? Não é? Você está entendendo? A resposta a essa pergunta, ela já clareia a nossa mente acerca de muitas coisas. Aleluia. Deus não quer ninguém obedecendo Ele a pulso, ou na presença dEle de uma maneira fingida. Não. Deus quer que de coração nós creiamos e nós o conheçamos como Pai, como amigo, como irmão. Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas o que a Bíblia revela é que através de Jesus Cristo, Ele nos adota como filhos. Ele nos adota como filhos, e Ele nos recebe por filho. Aleluia. Você quer ser adotado como filho? Aleluia. Você quer ser adotado como filho? E é sobre isso que eu quero dizer. Aleluia. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Ele está falando do nascimento da fé, um novo nascimento. Ele não está falando do nascimento carnal, não, mas ele está falando daquele nascimento que ele disse para Nicodemos: importa nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. E aí Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos disse assim: mas pode, porventura, alguém já velho como eu, voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus responde dizendo: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito com Deus. Ele estava falando do nascimento. Ele diz assim: quem não nascer da água e do Espírito
O Espírito é o Espírito de Deus que regenera, que transforma. A água aqui é a palavra de Deus que liberta, aleluia, que cura, que também transforma. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E é sobre isso que eu quero discorrer com você ainda. Em Romanos capítulo de número 8, vamos lá, ler alguns versículos da Bíblia que cooperam e colaboram para o que estamos aqui falando. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Quando alguém recebe Jesus, este Jesus, ele nos envia para nós o seu Espírito Santo, e nós recebemos o Espírito Santo quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Lembra lá João, a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Espírito Santo do Senhor recria o nosso espírito, entra lá no íntimo do nosso ser, viu? Renasce o nosso verdadeiro eu. Paulo ele diz assim: de forma que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque quando recebemos Cristo, quando recebemos Jesus, o Espírito Santo vem e transforma o nosso ser, nos opera em nós um novo nascimento, faz de nós nova criatura em Cristo Jesus. A nossa natureza pecaminosa, ela é recriada e ela é transformada. Amados, o homem sem Deus, ele só deseja e ele só é atraído pelo pecado. O homem sem Deus gosta do pecado, se delicia do pecado. Mas o homem que tem Cristo se alegra de adorar a Deus, se alegra de fazer a vontade de Deus, se alegra de estar na presença de Deus. Mas qual a diferença? A diferença é que quem está em Cristo nasceu de novo, tem o seu espírito recriado, nova criatura é. O prazer dele agora está em Deus, o prazer dele agora está em Jesus, a alegria dele agora está em Jesus. O homem nasceu de novo, o homem é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Jesus em João capítulo 8, ele diz assim: todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo, ele tem vontade própria? Tem não.
O escravo, ele é condicionado a fazer aquilo que o seu senhor lhe impõe a fazer. E veja o que Jesus fala acerca da ação do pecado no homem. Todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo, irmãos, o escravo, ele está subjugado, ele está dominado. E ele de si mesmo não tem meios nem forças para se libertar. Amém? Quando ele tenta fazê-lo, geralmente ele é oprimido, é judiado e muitas vezes até morto. Por isso Jesus disse: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Jesus é o libertador de Israel. Eu quero lhe dizer que Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar esse quadro que você está passando, que você está vivendo. Jesus pode despedaçar o jugo. Creia em Jesus. Ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas o mundo, a vida, o inferno, olha, tem colocado um jugo pesado, aleluia, nas tuas costas. Talvez você não esteja aguentando mais, talvez você não esteja suportando mais, aleluia, mas creia em Jesus. Jesus vai entrar com providência. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Aleluia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O mesmo Espírito, aleluia, quem recebe Jesus, recebe o seu Espírito. E olha o que a Bíblia diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mas o fato é que o ser humano, vamos lá, resumindo aqui, o ser humano, ele foi criado por Deus, mas Deus o amou, mas Deus o ama e Deus o quer receber por filho. Meu Deus, o amor de Deus é tão grande que Deus nos quer receber por filhos. Deus quer nos adotar como filhos. Aleluia, veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que talvez seja uma surpresa para muitos, é que nem todos são filhos. Filhos somos feitos quando recebemos Jesus, e antes disso somos criaturas. Criatura que Deus ama. Deus ama, irmãos. Deus ama. Veja o que Jesus falou: o Pai é perfeito em amor. A chuva cai sobre todo mundo, o sol brilha para todo mundo, sem acepção de pessoas, porque Deus, ele é perfeito em amor. Deus ama o ser humano, Deus ama a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A mão de Deus está estendida para salvar. A porta da graça está aberta, a porta da salvação está aberta. Deus ama o homem. A Bíblia diz que Deus chora quando o ímpio morre. Deus chora quando o ímpio morre. A Bíblia diz que Deus não se agrada da morte de ninguém. Antes que todos se arrependam, antes que todos o conheçam, aleluia, e aceitem a sua salvação. Aleluia. Então,
Deus, ele nunca deixou de abençoar o homem, viu? Seja ele da religião que for, esteja ele onde for, independente de raça, de tribo, de línguas, de nações, Deus ama o homem. E ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus o amou. E o desejo de Deus é que o reconheçamos como Pai. O desejo dele é de nos receber como filhos. Mas aí eu faço mais uma vez a pergunta: quem quer Deus como Pai? Quem, aleluia, quem quer ser filho de Deus? E infelizmente a realidade é que muitos não querem Deus como Pai, que muitos não querem ser filhos de Deus. E de fato a Bíblia nos mostra que nem todos são. Tem uma conversa aqui de Jesus com os judeus, no capítulo 8 de João, que eu acho muito forte e muito interessante. Eu quero ler aqui para você, que vai nos ajudar a discernir essa questão de ser filho de Deus ou não ser filho de Deus. Ser ou não ser filho de Deus. Porque o que estamos trazendo hoje é a revelação bíblica de que nem todos são filhos de Deus, mas que a vontade de Deus é nos receber como filhos, é que o reconheçamos como Pai. Veja aí, Evangelho de João, no capítulo de número 8, Evangelho de João, capítulo de número 8, veja que coisa interessante. Aleluia. É um diálogo entre Jesus e os judeus. Eu vou ler aqui de uns versículos que eu já citei. Olha aí. Vou ler do versículo 25. Disseram-lhe, pois, João 8, 25, Evangelho. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha só, queriam matar Jesus porque não aceitavam a sua palavra. Muitos negam Jesus, negam a Deus porque não aceitam a verdade, não aceitam a palavra de Deus. Eu falo, verso 38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós, olha o que Jesus vai dizer aqui, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis a obra de Abraão.
Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazei a obra de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai, olha que declaração, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E veja o que Jesus declara: se vós fossem filhos de Deus, vocês não estavam querendo me matar. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me reconheceriam, porque eu vim do Pai que me enviou, e eu estou falando as palavras do Pai. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me receberiam, vocês me aceitariam. Mas agora vocês estão planejando me matar, vocês estão fazendo a vontade do vosso pai. Vós, aí Jesus disse, vós sois filhos do diabo, porque ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. E Jesus chama aqui os judeus, os fariseus aqui, que estão interpelando ele, Jesus chama de filhos do diabo. E ainda diz, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, vocês me receberiam, vocês me reconheceriam, porque eu vim do Pai. Meu Deus, muito forte, né? Muito forte esse negócio, muito forte, muito forte. Mas a Bíblia revela, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, aleluia, que nem todos são filhos de Deus, mas que Deus ama a todos, sem acepção de pessoas. Mas quem quer ser filho de Deus? Quem quer receber Deus como Pai? Quem quer ser irmão de Jesus? Quem quer Jesus como amigo? Quem quer ser amigo de Jesus? Não é todo mundo que quer Deus, não. Não é todo mundo que quer estar na presença de Deus, não. Não é todo mundo que quer obedecer a Deus, não. Não é. Então não se iluda. Não se iluda. Nem todos são do Senhor. A Bíblia diz, Deus conhece os que são dele. Deus conhece os que são dele. Significa que nem todos são. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, porque isso é muito forte. Um dia eu também vivi como rebelde. Um dia eu também vivi como um ímpio. Um dia também eu não queria saber de Deus. Um dia também eu não queria saber dessa conversa de igreja, desse papo de crente. Um dia também eu não queria saber nada disso. Minha família também não. Eu tinha uma irmã que dizia, ir para a igreja, Deus me livre. Ser crente, Deus me livre. Mas isso acontecia porque nós estávamos cegos. Porque a Bíblia diz que o príncipe mau deste século tem cegado o entendimento das pessoas, para que elas não enxerguem, para que elas não vejam, para que o coração delas não se abram, para enxergar a verdade, para conhecer a Deus, que nos ama, que nos fez, que nos criou, e que na verdade só quer o nosso bem.
porque Ele verdadeiramente nos ama e deu prova disso. A Bíblia, Deus usando Paulo, o Espírito Santo usando Paulo, ele declarou: Deus deu prova do seu amor para conosco, quando enviou Cristo Jesus, seu Filho, para morrer por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Eu e você não merecíamos que Jesus morresse por nós. Jesus não merecia o que Ele passou, o que Ele sofreu, mas a Bíblia diz que Ele fez por nós, Ele padeceu por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Tendo Ele uma vez amado os seus, Ele os amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Você ainda vai entender essa questão da cruz. Lembra que nós estamos apenas na parte 3 do discipulado, a parte 3 dessa série de ministrações que Deus colocou em nosso coração para estar fazendo aqui, e que está sendo todas aí arquivadas e guardadas aí, disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Acesse lá Tom Jones de Jesus, lá no YouTube. Olha, amados, então esse versículo aqui, e existe tantos outros, nos revelam e nos mostram essa realidade, que o ser humano é uma criatura de Deus, que Deus ama, que Deus quer receber por filhos, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, e a realidade é dura para Deus, em que nem todos querem ser filhos de Deus, nem todos querem reconhecer Deus como Pai, ou receber Deus como Pai, e que nem todos o conhecem, e muitos fazem isso pela ignorância, pela cegueira mesmo, pela ignorância, pela cegueira. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quem conhece Jesus, quem conhece Deus, irmão, é impossível que não ame Jesus e que não se arrependa. Quem realmente conhece a Deus, ele se arrepende do tempo perdido, do tempo da ignorância, porque, aleluia, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele único capaz de preencher aquilo que falta, aquele vazio na alma do ser humano. Só pode ser preenchido com Jesus, só pode ser preenchido com Deus. Ele é a resposta de todas as perguntas, Ele é a solução de todos os problemas, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. O vídeo já está ficando longo, já estamos aqui na contagem pelo YouTube e pelo Facebook, 48 minutos. Então eu não vou estender mais, mas esse assunto de filho, amém? Porque tanto a questão do ser humano ser filho de Deus, ou se tornar filho de Deus em Cristo, tem muitos versículos aqui que eu preciso passar para vocês. E também nós vamos estar conhecendo também a posição de Jesus como filho de Deus, porque o tema é a pessoa e a obra de Jesus. Então estamos dentro da obra, que a obra de Jesus é nos receber por filhos, amém? Vamos ficar por aqui, porque o vídeo ficou extenso. Que Deus continue nos abençoando, ministrando ao nosso coração. Se você entende que Deus está ensinando, está falando, se essas palavras são importantes e são reveladoras para salvar, para libertar, para fortalecer, viu, a fé, aleluia, de alguém, compartilha aí, viu, compartilha, divulga Tom Jones de Jesus pelo Facebook e também pelo YouTube. No YouTube você já tem a parte 1 e 2 dessa série de ministrações, a pessoa e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando, fique na paz do Senhor. Daqui a pouco, logo mais, com o pastor Davi,
com o pastor Daniel Luiz, tá bom? De Acaú, Paraíba, conosco aqui em Nilton Carneiro, Vila Piedade. Amanhã aqui em Três Carneiros e Bura, quem está ministrando no culto da vitória é o pastor Almir, pastor presidente da Igreja Batista Avivada, Manancial, aqui no Zumbi do Pacheco. Fica com Deus, Deus te abençoe. Nós vamos publicar, quem não pôde ver, vai ter oportunidade de a qualquer momento que querer ver, tá acessando aí o vídeo, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz. Fica com Deus, povo de Deus.